E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre Gunjoon no Fanfare, um anime que estreia agora nessa nova temporada, né? Ele tá disponível no catálogo da Crunchyroll e foi um dos que chamou mais minha atenção nessas novas estreias. Eu gostei muito do que eu vi, mas antes da gente falar sobre isso, já deixa seu like no vídeo se você gosta desses vídeos falando sobre os novos animes da temporada. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum desses próximos vídeos e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @guto no Twitter e no Instagram, e lá você fica por dentro do que eu tô pretendendo falar no canal, às vezes coisas, animes que eu assisti e não falei aqui, então já me acompanha lá também. Agora vamos falar um pouquinho das minhas primeiras impressões desse anime. Gunjoon no Fanfare é um anime que vai contar a história de um grupo de estudantes de uma academia de corrida de cavalos. O nosso protagonista é o conhecido como Yu Otonashi, mas ele, na real, o nome de verdade dele é Yu Arimura. Yu Otonashi é um stage name dele, né? O nome que ele usa como integrante e center de uma famosa banda de idol que agora ele decidiu deixar para trás. O anime já começa com ele contando que decide abandonar a vida de celebridade de idol para se dedicar a aprender a correr com cavalos, né? Desde que ele viu um corredor, né? Desde que ele acompanhou uma corrida de cavalos, ele ficou encantado com aquilo e o sonho dele passou a ser esse: participar, correr, acontecer com ele o que ele viu acontecer nessa corrida, onde o cavalo e o jockey se uniam e se tornavam um só. Claro que essa nunca seria uma mudança fácil, né? Junto com o passado que ele deixa para trás, ele tem que lidar com as consequências disso. Os repórteres estando em torno dele o tempo inteiro, toda a pressão que ele sofre da mídia noticiando sobre a mudança dele, os colegas novos dele da academia onde ele vai treinar, que ficam orbitando em volta dele. Cada um deles cria meio que uma espécie de expectativa pra cima dele, quer tirar proveito de alguma coisa ou vai menosprezar ele justamente por esse motivo. O anime faz questão de mostrar pra gente que ele é apaixonado por cavalos, quando ele tem impressão de ver alguns cavalos em lugares, né? Algumas dessas coisas são mostradas pra gente de maneira meio lúdica, como quando ele, por exemplo, tem a impressão de ter visto um cavalo no bosque e eles usam pétalas de cerejeira para formar essa silhueta, sabe? Para dar uma ideia mais psicodélica da coisa, o que é bem legal na real, porque também traz pra gente uma certa delicadeza, né? Corrida de cavalo é um esporte que parece ser de muito impacto, muita força, e eles parecem usar isso para trazer essa certa delicadeza para a história. O que eu acho que é bem legal, porque a paixão do Yu não parece estar realmente vinculada à velocidade, à força daquela competição, mas sim aquilo que ele viu, como ele mesmo fala, o cavalo e o jockey se tornarem um só, que inclusive é algo que eles podem abordar na história, mas eu não sei se vão, tipo, que o jockey se aproxime do cavalo, talvez escolher um cavalo por quem ele se apegue, alguma coisa assim, sabe? Puxando por essa pegada mais de relacionamento humano-animal, eles podem aproveitar isso no roteiro também, mas tem muita outra coisa que eles podem aproveitar no roteiro, né? Tem tipo, além da história dos três principais protagonistas que que um deles ainda vai aparecer, nem apareceu, ainda tem os outros personagens que vão ficar orbitando em torno deles, que eu acredito que muitos dos desfechos e histórias vão ter a participação do Yu, né? Ele vai ajudar a resolver as coisas. Não é um desenvolvimento nada surpreendente, na real é bem normal, então por isso eu meio que chuto isso. Inclusive, os outros personagens são tipo assim, um grupo de estereótipos, né? O gentil, educado, o brigão, a menina no meio dos meninos, aquele que é super dedicado, perfeitinho. Então são vários estereótipos esses personagens que vão participar ao longo da história. Durante todo o episódio, o Yu, ele age de maneira engessada e treinada. Quando a gente vê os idols respondendo, né, interagindo com fãs e câmeras na internet, a gente vê ele fazer a mesma coisa aqui, sempre com respostas prontas e engessadas, nenhuma delas cheia de muita paixão. Isso vai mudar depois que ele e os colegas vão se meter em uma confusão tentando recuperar alguns cavalos que fugiram, e ele conhece o Kazanami Shun, é um rapaz que chegou atrasado, mas também será um dos seus colegas, que veio do interior. Ele tem tanta experiência quanto Yu com cavalos, que é zero, mas ele parece ter esse feeling da natureza, ele vem de uma outra ilha, então ele parece conseguir interagir
interagir de maneira fácil com a criatura, com o cavalo, e aquilo deixa o Yu surpreendido, assim, deixa o Yu totalmente abismado quando ele vê aquilo. Ele parece estar enxergando naquilo que ele veio buscar ali na escola. Junto eles conseguem recuperar os cavalos que tinham fugido, e aquilo mexe muito mais ainda com o Yu, que agora, quando ele é perguntado de novo, ele muda completamente as respostas dele, e ele enche as respostas dele para os repórteres de emoção e de força. Ele enche elas com uma determinação que ele não tinha antes, que inclusive ele não responde como Yu Otanashi, ele responde como Yu Arimura, né, que é o seu nome de batismo, não o stage name dele, e ele responde que ele não é o Yu Otanashi, ele é o Yu Arimura, e que ele tá muito feliz com aquilo. Eu não lembro bem o que ele fala, assim, mas o que causa mais impacto é o fato dele deixar completamente pra trás o nome de palco dele. Claro que o anime faz questão de terminar o episódio com um Fujobait maravilhoso, sabe, usando mais uma vez as pétalas pra trazer aquela delicadeza, aquela leveza pra história e encher de um possível romance quando o Shun segura Yu que tá prestes a cair. É aquela interação que todo mundo que quer ver um romancezinho gay ali ficou apaixonado, mas assim, é um estúdio original, né? Então pode ser só um baitzão ali pra galera que gosta de BL, pra Fujoshi, mas eu prefiro não criar muita expectativa em cima disso, por mais que eu já tenha um monte. O roteiro e o desenvolvimento desse primeiro episódio não tem nada de surpreendente, né? Eles vêm de uma maneira bastante padrão, construindo e contando a história pra gente, onde no final o personagem ele finalmente encontra motivações poderosas para aquilo que ele vem sonhando, né? Onde ele vai enxergar em outra pessoa algo que ele quer conquistar. Então, tipo, não tem nada de surpreendente, mas é um roteiro sólido, ele é contado de maneira organizada e bem feita, tipo, o desenvolvimento do Yu funciona bem para esse primeiro episódio. Tem que ver como isso vai acontecer ao longo dos próximos episódios, mas pra cá eu acho que faz sentido, né? Eles usam esses elementos, outros personagens, a mudança do nome dele, eles usam alguns desses elementos pra marcar bem essas questões, então funciona, e visualmente ele é um anime atraente em vários aspectos e outros não. A computação gráfica deixa a desejar e tem muitas cenas estáticas ao longo da animação, o que eu acho que não seja nada de surpreendente quando a gente tá falando de um anime de corrida de cavalo, né? Isso deve ser algo muito difícil de animar e eles devem abusar disso ao longo dos episódios, tanto da computação gráfica quanto de cenas estáticas. Não me surpreende, mas ele ainda é visualmente atraente, assim. A gente tem personagens ali que tem personalidades e aparências bastante clichês, assim. Cada um deles é um estereótipo muito específico que tu identifica logo de cara e dá até uma certa noção e propõe como ele deve interagir com o Yu. E os cenários são bonitos, coloridos, assim, com bastante detalhes, mas eu acho que o que me atraiu visualmente é que tem algumas cenas de impacto que são muito atraentes. Quando eles pulam com o cavalo por cima dos colegas, ou a própria cena ali do bait que eu falei no final, tem algumas cenas de impacto que me chamam bastante atenção, e quando eles inserem esses elementos mais lúdicos para tentar trazer uma atmosfera diferente, onde a coisa seria desconfortável ou talvez meio bobona, ela se torna delicada e fofa, onde a coisa seria algo de impacto e meio assustadora, com esses elementos lúdicos mais delicados, se torna uma cena onde o impacto está vinculado justamente a essa diferença desses aspectos, sabe, da proposta e de como ele é desenvolvido. Então tem várias cenas de impacto ao longo do episódio que me chamaram muito a atenção e eu acho que me prenderam no momento, conseguiram me transmitir uma emoção que talvez eu não tivesse esperando ali, né? O bait é um ótimo exemplo disso, a cena do cavalo no bosque é um ótimo exemplo disso, são coisas que funcionam bem pra me prender à história. A trilha sonora não tem nada de surpreendente, por mais que eu tenha adorado Move the Soul, que é a música que vai ser usada para a abertura, ela é cantada pelo J1, que é um grupo de idols japonês que foi formado através do Produce 101 no Japão, e fora isso, não tem nenhum outro elemento na trilha sonora que tenha me causado um grande impacto. O anime, ele faz tudo
tudo bem feito, ele tem algumas propostas diferentes, né? Como eu disse, essas cenas onde eles usam elementos para deixar ela um pouco mais lúdica, né? Essa proposta de bait que realmente chama atenção, eles conseguiram mirar num público bem específico. E a proposta de desenvolvimento do Yuki, eu gosto dessa parada de idols, então vem com uma coisa que eu quero acompanhar. Além de que tem um terceiro personagem que ainda deve aparecer e a gente não sabe nada sobre ele ainda, né? O máximo que foi mostrado aí ao longo dos anúncios do anime, mas ele não apareceu, a gente não sabe nada sobre ele ainda. Então é outra coisa que me deixa bastante curioso para os próximos episódios, porque aparentemente o Shun, o Yu e este outro menino que ainda não apareceu são os três que irão protagonizar a frente de toda a história. De maneira geral, gostei, me diverti, eles entregaram tudo, entregaram o bait, entregaram personagens fofos, divertidos, entregaram um velho lá meio bobão que fica misturando palavras em inglês nas frases, o que é uma coisa muito estranha. Esse professor ali, tipo, ele é o personagem mais tosco que eu vi em toda a história, talvez em toda a temporada. É um personagem muito tosco, mas talvez funcione pra história, vamos ver como eles vão inserir isso, mas aparentemente é só pra ser tosco mesmo. Então ele tem muita coisa que me agradou, muita coisa que não me agradou, mas de maneira geral eles conseguiram trazer os elementos necessários pra me prender a ideia de assistir os próximos episódios e pensar melhor sobre isso. Se você gostou de Gunjoon no Fanfare, deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro episódio, as suas expectativas para os episódios que vêm a seguir. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!